Glória a Deus. Retornando então da nossa última aula, todos pegaram aqui a prova? Tá. Qual a condição em que o apóstolo Paulo escreve a carta de Efésios? Quais cartas ele escreveu no mesmo contexto? Quais os versículos bíblicos de outro livro que confirmam isso? Faça um resumo das condições da igreja de Éfeso. Ao estudarmos a carta de Paulo aos Efésios, vemos que a carta vai tendo uma revelação progressiva. Quais os 6 passos do curso dessa revelação? Está na apostila. O livro de Efésios nos mostra a importância de observarmos como está o andar. Explique 3 personagens abordados em salas e o que se destacou no andar de cada um. A gente falou de 3 personagens, né? Como também cite e explique 3 características que temos de ter e 3 que não temos que ter no nosso andar. Faça um resumo do ofício e as características do apóstolo como dom ministerial, colocando e explicando seus termos no original. Faça um resumo do ofício e as características do profeta como dom ministerial, colocando e explicando seus termos no original. Faça um resumo dos ofícios do evangelista com dom ministerial, colocando e explicando seus termos no original. Faça um resumo e as características do pastor e um resumo e as características do mestre. Simples, tá? Ela só é trabalhosa, mas ela está simples. Já falamos, Tiago capítulo 3. Olha só o alerta do apóstolo Tiago acerca dos ministérios. No capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por que o mestre vai receber mais duro juízo? Porque quando erra, erra sabendo que está errando. Quando peca, peca sabendo que está pecando, porque conhece a verdade e então, na verdade, vai ser julgado por aquilo que ele conhece. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles. Pedro era apóstolo, mas ele se coloca na condição de pastor auxiliar, que também sou presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro está dando aqui instruções acerca do pastor auxiliar, qual o papel do pastor auxiliar, e isso a gente vai ver também nas cartas de Paulo, como também vamos ver, Paulo vai a Éfeso e faz um grande mover do Espírito, aquilo lá que a gente já leu no capítulo 19 e capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, né? Foi aonde criou tumultos, aonde causou divisões, mas de certo modo Paulo estava demonstrando na prática o ministério pastoral. Quando ele convive com o povo, quando ele fica 3 anos num local, ele está dando aula prática de como deve fluir o pastor, de como que o pastor tem que se portar, de como que o pastor tem que pastorear a igreja. Um apóstolo, via de regra, não fica preso à igreja local. Não consegue ficar preso à igreja local. Por quê? Por causa do chamado. Por causa justamente do que arde no coração dele. Então ele não é como o pastor. O pastor e mestre tem mais a visão para o seu grupo, o seu povo, para a igreja local ou turma local. Ele é pastor, ele é mestre. Já o apóstolo, o profeta e até o evangelista, a visão é o mundo, a visão é o reino, a visão ela é muito mais ampla.
E principalmente a questão do apóstolo, que muitas vezes ele vai ministrar de frente nos outros 4 ofícios, então ele vai ter que fluir nos 5 ministérios. O apóstolo muitas vezes vai ter que ensinar, vai ter que treinar ancião, vai ter que colocar, estabelecer igrejas, e aí então vem toda essa essência de cada chamado. João capítulo 8, verso 31, muitas vezes a gente decora só o 32, né? Mas o verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Preste atenção, e se você pinta a sua Bíblia, destaca esse verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Veja que a condição para você conhecer a verdade é permanecer na minha palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Então, primeiro eu tenho que permanecer na palavra. Uma das definições de discípulo é aquele que persevera, é aquele que permanece, é aquele que continua, é aquele que prossegue na palavra, é aquele que permanece na palavra. João capítulo 8, 31 e 32. Agora, voltando para Mateus capítulo 28, a gente observa aqui, do 18 ao 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai a todas as nações. O ide também compreende em fazer discípulos. O ide também compreende em discipular. E o que é discipular? Discipular é treinar. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, você só fez o primeiro passo. Apresentou o evangelho da salvação, plano de salvação, ela confessou a Jesus, agora tem que discipular, agora tem que instruir os primeiros passos. Então você tem a obrigação de firmar essa pessoa numa igreja, de fazer com que ela se torne um discípulo, torne aí através de um discipulado. Quando nós vemos lá Atos capítulo 20, que Paulo está pregando, viajando, ele chega à Macedônia e à Grécia. Vai lá comigo, Atos capítulo 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, que eram aqueles que era equipe ministerial, que viajava com ele, que era treinado por ele, e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ou seja, ele estava tudo programado para ir navegando, mas ele decidiu ir a pé. Por quê? Porque ele sabia que criaram ciladas lá e iriam prendê-lo lá no navio, e aí então ele decidiu ir a pé. Acompanhou-o até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos Tessalonicenses, Aristarco e Segundo, e Gaio, e Derbe, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Tíquico que é aquele que ele vai deixar a carta de Éfeso para ele levar à igreja de Éfeso. Então era um companheiro de ministério, era um discípulo de Paulo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos a Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. E aí o que acontece? O menino sentado na janela, cai da janela no 3º andar. Né? Muitas pessoas aqui enfocam só o desinteresse do garoto. O garoto dormiu, o garoto estava sentado na janela. Janela não é lugar de sentar. Quando você está sentado na janela, você olha dentro, você olha fora. Você olha dentro, você olha fora. Então, na verdade, estava distraído. Paulo vai viajar no dia seguinte, ele está discipulando um grupo, ele está ensinando outro grupo, ele está treinando o pessoal, ele se empolga e a mensagem vai além da meia-noite. O menino dormiu e caiu. Estava morto. Paulo desce do 3º andar, vai e abraça o garoto. Ele não orou, não expulsou, não repreendeu o espírito de morte, nem nada. Ele abraçou o garoto e o espírito voltou nele.
Paulo volta e prega até o nascer do sol. Uma vigília de ensinamento, uma aula que vara a madrugada. Então, olha só. No primeiro dia da semana, no domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte e falava com eles, alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele. Subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos de Assos, até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios, no outro, aportamos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, Paulo está viajando. Chega a Macedônia, chega a Grécia, vai para Troade, ele está ensinando, ele se alonga no ensinamento. E o que eu acho interessante aqui a gente destacar, quando esse moço cai da janela, por que ele caiu? Ele estava na janela. Estava distraído entre dois. Tudo bem, essa é a interpretação natural. Mas se nós pensarmos um pouco mais, o discurso de Paulo não atraiu o jovem que estava na janela. Muitas vezes nós estamos com o discurso errado para o público que nós estamos atribuindo. Muitas pessoas dizem que essa geração desinteressou e não se importa com escola bíblica dominical. Será que essa geração não se importa com escola bíblica dominical? Ou o nosso discurso para a escola bíblica dominical não está sendo atraente? Gente, nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era da informática, nós estamos na era digital. Então, a linguagem, principalmente para a metrópole, ela não pode ser apostila, revistinha, não adianta. Se nós dermos, por exemplo, se nós montarmos uma aula acerca de viagens de Paulo, e tivermos isso numa computação gráfica, mostrando num mapa de onde ele saiu, aonde ele foi, o que aconteceu em cada lugar, e a hora que ele chegou em Filipos, o que aconteceu, a hora que ele chegou... Será que o número de pessoas não aumentaria na nossa escola dominical? Classe de adolescentes e jovens. A linguagem do jovem hoje é games, principalmente depois de uma pandemia. Eu já falei isso em outras matérias. Se nós chegarmos ao ponto de termos pessoas que desenvolvam a Bíblia em game, mas que não deixem nada a desejar para os games que estão aí em auge. Não vem me fazer coisinha infantil e imatura que não atrai. Agora, se a gente tiver um game no nível e na qualidade desses games top que o jovem passa 8 horas, 10, 12, 14. Imagina um game que o adolescente tem que saber qual a sequência das cidades que Paulo passou na primeira viagem. Então começa um cenário lindo e maravilhoso, e todas as placas, Assos, Troade, Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Se ele pegar a pista errada, game over. Tudo bem, ele foi então para, só
Sopra tu de Bereia. Bereia. O que aconteceu em Bereia? Ele foi agora para Tessalônica. O que aconteceu em Tessalônica? Decodificar o livro de Atos na linguagem dessa geração. Game. Por exemplo, a saída do Egito tem 10 pragas. Ele tem que saber qual é a sequência das pragas, o que aconteceu nas pragas, e o povo de Israel não aconteceu nada, mas o povo de Israel, que é o bonequinho dele, vai ter que sacrificar o cordeiro, vai ter que pegar o sangue, vai ter que passar nos umbrais, nas ombreiras da porta e nos umbrais da porta. Senão, game over. A igreja está atrasada quanto à linguagem. A igreja está antiquada quanto à linguagem para a sua geração. Não é que a geração está desinteressada do evangelho, mas é que o evangelho, a Bíblia não precisa ser mudada. Ela não precisa ser atualizada, mas a linguagem e a forma de a gente transmitir as mesmas verdades pode ser decodificada para o povo. Teve um ano que a gente foi para a África e a gente levou bonequinhos de fantoche. Gente, os adultos morriam de dar risada. Os adultos. Caía no chão de tanto rir. Aqui, se você faz fantoche, o garoto vira e fala: tio, eu sei que é você. Agora, os filhos das trevas estão muito mais avançados, e não é que a criança está endemoniada ou um espírito maligno entrou, é que o jogo é atrativo. A linguagem do jogo, até os da minha época são bonitinhos, né? O Mario Bros. Sou da época de Mario Bros. Tá? Então, até aqueles são bonitinhos. Então, o visual e o quê? O anseio pela próxima tela. O anseio pelo enigma. Eu falei na turma da manhã. Vocês vão me dar 5 minutinhos, eu vou lá pegar. Que eu falei na turma da manhã e não achei. Mas tem um ministério aqui em Curitiba, e esse ministério de Curitiba desenvolveu uns livros para os adolescentes. Sensacional. Sensacional. É um livro, gente, que ele colocou tudo em quadrinhos, ele colocou numa material qualidade de primeiro mundo, de primeiríssima. E o que ele fez? Ele fez uma série com super-heróis, com superstars, com tudo que você vê aí só que ele faz uma comparação com o herói secular e um personagem da Bíblia. Ele começa contando quem é o Homem-Aranha, o que o Homem-Aranha fez, como ele fez, como ele surgiu, qual é a ideia, a história do Homem-Aranha, e ele encontra um personagem bíblico depois para fazer o paralelo. Mais 4 cores, cores 4x4, papel, qualidade máxima, brilho, etc. Eu vou lá pegar os 2 revistinhas para a gente passar para vocês verem. Aí o lançamento desse material foi recorde de vendagem. Estourou a venda no lançamento, se tornou best-seller logo no lançamento. Eu só tenho 2 deles, mas acho que já está no volume 8 ou 9. Tá? E é um material especificamente para adolescentes. Olha a qualidade do material. Na linguagem que adolescente quer. Star Wars. É uma devocional diária. Esse aqui são 40 dias com Star Wars. Mas tem 40 dias com os super-heróis, 40 dias com uma série de coisas. É do Ministério 100% Cristão. Essa aqui, devocional pop. Tá? Então, olha só. O número de vendagem no lançamento foi para os números seculares e ultrapassou o índice de best-seller. E eles fizeram, antes da pandemia, eles fizeram um encontro de adolescentes depois que lançaram isso.
Gente, apareceu no encontro mais de 20 mil adolescentes. Tem, você pode jogar no 100% cristão, pode pedir online. Acho que online está saindo 24 ou 26 reais cada um. Tá? Mas o que é mais interessante? Através disso começou um ministério com adolescentes, e esse ministério com adolescentes, você entra no site dele, cadastra no site dele, ele tem um devocional diário no site, tá? E tem um encontro de adolescentes, antes da pandemia, né? Tinha um por ano, tal, que era um acampamento, era um negócio espetacular, sensacional, mas está no volume 8, tá? Eu só tenho esses 2 volumes, a gente vai tentar ver se a gente consegue trazer alguns para cá, mas é a linguagem atingiu o visual, e com a linguagem, e todos eles são com cunho evangelístico. Ele vai falar dos personagens de super-heróis? Vai. Mas depois, quando ele entra na Bíblia, ele faz o apelo. Quando ele entra na Bíblia, ele faz um paralelo. Até chegar ao ponto que em um deles ele coloca: isso que você conhece é ficção, mas eu tenho uma história real para contar para vocês. E aí ele fala da Bíblia. Então, na verdade, a gente observa que nós precisamos orar. Paulo orava pelas igrejas que ele passava, para que o povo tivesse a revelação, o entendimento. Nós precisamos orar para que Deus levante mestres que possam adequar a verdade da palavra à geração que nós estamos vivendo. Nós somos alcançados e nós temos convicção da nossa salvação, temos Jesus como Senhor, mas é a nova geração. A nova geração tem que levantar pessoas que vão decodificar a palavra numa qualidade tal qual o mundo secular, com uma dinâmica, com o enigma, com cores, com fases, com um jogo completo que possa trazer justamente essa despertar esse interesse pela palavra. Imagina a criança ter que ir para a Bíblia para saber como que ela vai passar para a próxima tela. Imagina o adolescente ter que estudar como que Jesus pegou os 12 discípulos, e ele vai ter que voltar para a Bíblia para saber como que ele vai passar para a próxima tela. Então, a PNL, por exemplo, né? A Igreja do Senhor Jesus Cristo muitas vezes rejeitou a PNL, Programação Neurolinguística, dizendo que era coisa do mundo, que era coisa de mago, de hipnose. Não, gente. A Programação Neurolinguística ela vai desenvolver uma linguagem para atingir uma sociedade, atingir um povo. A Programação Neurolinguística vai trabalhar justamente a dinâmica de uma geração. Então, se eu entendo isso e eu me interesso por isso, eu posso, por exemplo, pegar uma classe, um nicho de 6 a 8 anos e decodificar a Bíblia inteira que seja atrativo para ele. Tem regiões que a gente chega que o flanelógrafo é um espetáculo, porque eles não têm coisa em cores, não tem desenho, não tem nada. Você põe uma flanela e a figura gruda na flanela, ele fica fissurado para ver qual é a próxima figura, qual é o contexto da história. Metrópole não é linguagem flanelógrafo. Metrópole, não adianta você querer vir com o bonequinho. Não é mais a linguagem. Ele não vai prestar atenção no que o bonequinho vai falar. Ai, tio, eu sei que é você. Metrópole. Agora, você sai um pouquinho para o interior, vai para uma região mais carente, gente, o bonequinho faz sucesso. O flanelógrafo é um espetáculo. Então, nós temos que descobrir a linguagem e não julgar dizendo, essa geração não se interessa pela palavra, ou essa geração não se interessa pela escola dominical. Será que a escola dominical não está ultrapassada? Eu não conheço, eu não tenho conhecimento suficiente para poder fazer tudo isso em PowerPoint. Eu não sei nem mexer com PowerPoint. Mas se a gente conseguir, por exemplo, um estudo atualizado de escatologia e apocalipse, com PowerPoint, com filmes, com recursos que esses programas de computador hoje dá,
gente, a igreja vai ficar pequena. Até o ímpio quer saber como vai ser o fim do mundo. Quer saber se essa vacina é o chip, é o marca da besta. Não é. Quer saber se esse coronavírus vai acabar com a Terra. Não vai. Bíblia Glow. A Bíblia Grow, ela foi sensacional, foi fantástica, mas saiu de uso já, né? 7 anos atrás, 7 ou 8 anos, ela foi lançada e você tinha visita em alguns locais de Israel virtual que você entrava pelo computador, apertava, ia abrindo as portas, ia entrando, ia fazendo. Era espetacular aquela Bíblia. Sim, sim, essa mesmo, tá? Sensacional. Diz que tiraram da praça para poder atualizar, né? Vamos ver aí acerca disso. Mas é algo que a gente tem que colocar como foco de oração, é algo que a gente tem que clamar ao Senhor justamente para que possa descobrir uma linguagem para atingir uma geração, descobrir uma linguagem. O garoto caiu porque o discurso de Paulo, não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de Paulo. Mas espera aí, Paulo não tinha discurso para adolescentes. Paulo estava pregando para anciãos e os bispos das igrejas daquela região. Então ele está dando um estudo. Gente, para fazer uma vigília de estudo, a aula tem que estar muito boa. Porque senão não precisa nem ser adolescente para cair da janela. Tem muitos que caem da cadeira, dorme quando o pastor está falando num culto. Imagina uma vigília de ensino. Então, na verdade, nós temos que enxergar esse texto com o erro, não do garoto, mas sim, o discurso de Paulo não era para ele. A linguagem ela tem que ser específica, a linguagem ela tem que ser atraente. Tem linguagem, tem aulas, tem dinâmicas que a criança pede para subir para a aula. Tem igrejas que a última coisa que a criança é ir para o ministério infantil. Será que a criança que está com problema? Ou será que a igreja está ultrapassada e a linguagem não está sendo eficiente? Então nós precisamos pensar isso, e não só para criança e adolescente, para adulto também. Se a escola dominical caiu em qualidade, é porque a linguagem da metrópole não é mais revistinha. Não adianta a gente adotar revista, não adianta a gente adotar esse padrão, porque não é mais esse. A gente tem que descobrir um novo padrão e investir. Mas quando a gente fala aqui acerca de mestre, haja dedicação no ensino, dá trabalho. Montar uma aula dessa com recursos visuais, com a tecnologia, vai dar um trabalho. Você vai montar uma aula de 40 minutos, vai passar uma semana inteira desenvolvendo a aula, vendo mapas, vendo uma série de coisas, buscando recursos, buscando como dinamizar isso. Então, dá trabalho. Vai ter que ser uma pessoa com um chamado específico, que vai fazer só isso, e durante os 7 dias da semana, ela vai trabalhar só em cima da aula de domingo para 40 minutos. Mas é um chamado. Se nós quisermos viver um avivamento, a gente tem que despertar para a linguagem. A gente tem que despertar para o que cativa. Qual é o gancho? Então, hoje, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Hoje, a gente observa que os recursos do coach, os recursos da PNL, Programação Neurolinguística, eles estão sendo usados pelos ímpios. A igreja rejeitou, a igreja, não, isso aí não é coisa para crente, não. Gente, geração passada entregou a televisão nas mãos do diabo. Depois entregaram o computador e a internet nas mãos de Satanás. Nós não podemos aceitar a nossa geração entregar esses recursos também nas mãos do diabo. Tem muita coisa boa e tem muita linguagem boa. Eu já visitei algumas livrarias evangélicas nos Estados Unidos, e tem livraria evangélica que é um shopping.
E tem áreas nos Estados Unidos que é fabuloso. Você vai dar aula de armadura de Deus. Eles têm um espaço, mais ou menos, metade da igreja assim, só de armadura de Deus. Tem para criança, tem para você vestir, tem bonequinho, tem para você encaixar as peças, para você tirar as peças, para você montar quebra-cabeça, para você montar o bonequinho, colocando o cinto, colocando É fabuloso. Está tudo em inglês, claro. Mas se você chega numa sala de aula com esse recurso e com essa dinâmica, qual criança que não vai querer ficar na sala de aula? E assim, essa livraria, hoje lá está quase tudo já por compra via internet, né? Depois da pandemia, principalmente, muitos desses bookshoppings fecharam. Mas você observa o quê? Quando tinha a aula da Arca de Noé, eles tinham tudo. Os bonecos são aqueles de plástico mesmo, para a criança montar tudo, a sequência, tudo mais. Tem quebra-cabeça, tem camiseta, tem roupa, tem tudo daquela aula que o professor vai dar. Então, é uma linguagem. Agora, quando se fala a nível de um pai e uma mãe investir na criança, muitos não querem. Por que o material infantil no Brasil, evangélico, é caro? Ele é caro porque a demanda é pequena. Ele é caro porque poucos pais compram. Uma Bíblia ilustrada, por exemplo, hoje tem a Bíblia em cartons, né? Tem a Bíblia em cartons, tem a Bíblia... Aliás, essa própria editora aí, 100% Cristão, conseguiu fazer um contrato com Maurício de Souza, e a 100% Cristão vai lançar toda a Bíblia com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica se convertendo, cristã e etc e tal, são direitos da 100% Cristão. Tá? Esse vai ser o próximo lançamento que eles vão fazer nesse ano agora. Então, são coisas assim que você vê, se caiu na graça de um grupo, nós temos que observar e aproveitar a oportunidade. Nós temos que observar e justamente ganhar, conquistar a linguagem através disso. Então, quando você tem um chamado para qualquer dom ou manifestação profética, você vai ter mais afinidade com o profeta. Você pode até ouvir a ministração dos outros, mas você se identifica mais com o profeta, porque o teu chamado e a tua essência vem de uma ramificação profética. Quando você tem um chamado que vem de uma ramificação de mestre, seja didática, seja montar material, você vai se identificar mais com o mestre. Por quê? Porque o teu chamado tem um alinhamento com o chamado do mestre. Então você vai ter mais afinidade com conteúdo, com explicação, mesmo que seja para montar material, mesmo que seja para fazer apostila de algo didático. Você vai ter mais afinidade com o mestre, porque você está atrás de conteúdo, de recursos. Graças a Deus, hoje em português, a gente tem muita coisa traduzida, muito material bom que está chegando ao Brasil, quadros, panoramas, tem esse quadro cronológico que está sendo vendido aí no Facebook, né, eu adquiri um daquele, ele é mais de 4 metros de extensão, frente e verso, cronológico, desde Adão até a história atual. É espetacular um quadro desse, né? É espetacular você ver um grupo de teólogos que se reuniram para poder colocar a congruência das datas do secular e bíblica. Então são recursos que vêm de quem? De uma ramificação do ministério de mestre. Tá? A próxima matéria eu trago o quadro para vocês verem. Vem de uma ramificação do ministério de mestre. Então, nós temos que ampliar a visão e ver que ministério não é só púlpito, não é só altar, não é só quem está pregando. Tem muito mais para ministério, e como eu falei na questão da construção do templo, as coisas mais importantes não estão expostas. Mas se eu não tiver um conduíte levando fio naquele ventilador, ele não liga. Se eu não tiver um cano saindo do banheiro, o banheiro não funciona, não serve. Se eu não tiver um encanamento chegando água no banheiro, para que eu tenho banheiro? Vai virar quarto de bagunça.
Então, as coisas mais importantes não estão expostas. Elas estão atrás da estrutura. Mas através delas, você vê a importância, a função e o benefício. Ninguém vai conhecer quem que escreveu essas pessoas. Já foi vendido aí mais de 120 mil cópias um deles. Imagina, hoje, nos dias que nós estamos, para um adolescente, você atingir um número desse? Então, na verdade, foi por quê? Porque alguém descobriu a linguagem de um grupo, alguém descobriu a linguagem de uma idade e está atingindo o potencial através dessa linguagem. Nós precisamos descobrir a linguagem do chamado que Deus tem para conosco, para que possamos alcançar o potencial e tenhamos sucesso no chamado que recebemos do Senhor. Talvez o teu chamado seja curar curadores, pastorear pastores. Tem uma linguagem específica. Por quê? Quando você chega, ele está ferido, ele está machucado, ele vai ofender, ele vai machucar, ele vai atacar, porque ele já foi muito machucado. Machuca quem está machucado. Mas à medida que você vai tratando e atingindo a linguagem, você vai vendo o potencial que esse chamado tem. Pai de amor e Deus bendito, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra, te agradecemos por cada ministério, ministro aqui representado, que o teu Espírito possa testificar em nosso espírito, possa abençoar e possa, Pai, ministrar aos nossos corações aquilo que tu tens para nós. Guarda-nos, leva-nos na tua paz e segurança, hoje e sempre. Abençoa quem também está fazendo via WhatsApp, que o Senhor possa dar graça, Senhor, para que possam ouvir todas as aulas e possam receber a direção e ensinamento que vem do Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima matéria.